Aí, galera, mais uma aventura aí, ó. Subir na Serra de Triunfo. Olha ali o casal Rose e Wagner do rapel. Se gostar de rapel de aventura, vai em contato com eles. Olá pessoal, seguidores do canal Xadrez de Exua. Estamos aqui no parque, né? El Shaddai, o Parque de Esculturas aqui em Triunfo, né? Estamos aqui com o proprietário, que teve a ideia aqui de criar esse parque, né? Trabalho muito bonito, onde ele está aí mostrando, né? O livro de Daniel, em paralelo com o livro de Apocalipse, né? Alguns capítulos do livro, mas é um trabalho muito interessante. Pois é, pessoal, aqui é um parque, ele foi idealizado com esse objetivo, né? Além de você conhecer um pouco da Bíblia, tem a parte de visualização. Então eu procurei, através do capítulo 2 e o capítulo 7, fazer esculturas que pudessem retratar toda essa história, né? E o interessante é que Daniel é um profeta que ele fala do fim dos tempos. É esse tempo que a gente está vendo, no final dos tempos. É como se a gente estivesse lendo a Bíblia em 3D, né? Exatamente. Porque você está vendo, isso, né? E escutando, né? É. As histórias que são geralmente 40 minutos que a gente leva para fazer a exposição. Realmente você aprende, porque você está vendo a figura ali, né? Exatamente. Você está vendo a imagem, você já coloca na você mente, né? Está escutando ali os textos, né? Fica ali, fica melhor de fixar na mente ali, né? E as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade muito grande de ler, então a imagem ela fala muito mais alto às vezes, né? Para aquelas pessoas que não têm muita paciência, né? Com certeza, Mas muito isso bom. aí. Pois voltem, e aí pessoal. vocês aí, ó, venham aí visitar, façam o agendamento. A gente vai deixar aí o Instagram daqui, do parque, o telefone do Beto, uma pessoa maravilhosa, bem receptiva, viu? Obrigado. E aí, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva também, deixe seu like aí. Vale a pena, gente. É um canal muito interessante. Eu não conhecia, mas passei a ser conhecer. O pessoal muito alegre. Vão para cantos que a gente nem imagina. E é um casal que se combina e traz essa alegria pra gente. Isso é muito bom. Valeu aí. E agora a gente vai mostrar um pouquinho do parque aqui para que vocês tenham um conhecimento prévio e, quem sabe, logo vocês estejam aqui conhecendo pessoalmente. Sem contar que tem a cachoeira aqui, tem o mirante que você vê a cachoeira, aí vocês vão ver as imagens incríveis aí. Cachoeira exuberante aí, um local, exatamente. Um local muito bom. Aqui é 3 coisas agregadas. É arte, profecias, né, e a natureza. E a natureza, né? exatamente. A natureza. Muito bom. É um lugar incrível. Quando Nabucodonosor invade Judá, ele traz de Judá, teve 3 invasões, essa foi a primeira. Quando ele invade Judá, ele traz de Judá aquelas melhores pessoas que tinham em Judá, os príncipes de Judá. E nesse meio estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então ele traz esse pessoal de Judá, que era lá em Jerusalém, para a Babilônia. 1.500 quilômetros. Imaginem, 2 meses e pouco andando a pé, até chegar à Babilônia. Daniel nessa época tinha 18 anos. Quando Daniel chega aqui na Babilônia, o que é que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor coloca ele na faculdade da Babilônia.
para aprender costumes, a língua, religião dos caldeus e se tornar um sábio. Daniel vai para essa faculdade, com 2 anos depois, em 603, Nabucodonosor tem um sonho. E o que é o sonho? Ele não consegue se lembrar. Ele vai dormir, sonha com aquele mesmo sonho várias vezes, não consegue se lembrar. E isso angustiou muito o rei. Por quê? Porque o rei, ele achava que o Deus dele falava com ele através de sonho. Babilônia era muito mística, é por isso que Apocalipse fala que a gente está vivendo na Babilônia, porque muitas religiões, existe, vocês terem ideia, existe hoje mais de 34 mil religiões cristãs, denominações cristãs. É para todo gosto, como diz a história. E é uma Babilônia isso aí. Então, naquela época, Babilônia era um pouco disso também. Muitas coisas, muitas crenças. Eles sacrificavam os animais para tirar as vísceras e ver se ia para a guerra, se não ia. Então, era nesse contexto. Daniel estudou nessa faculdade. Nabucodonosor tem esse sonho. O que é que acontece? Nabucodonosor convoca os sábios da Babilônia e diz, olha, pessoal, eu tive um sonho e eu estou trazendo vocês aqui diante da minha presença para você revelar o sonho que eu tive e a interpretação. Então os sábios disseram, ó rei, vive eternamente, diz a teu servo qual é o sonho e daremos a interpretação. Nabucodonosor disse, olha, uma coisa é certa, se vocês não me fizerem saber o sonho e a interpretação, eu vou mandar destruir vocês e fazer a casa de vocês ruína. Mas se vocês me disserem o sonho e a interpretação, eu vou lhe dar honra e grandes prêmios. Então, o que é que aconteceu? Nabucodonosor disse isso e eles disseram, olha, rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por mais grande e poderoso que fosse, que exigisse isso de um mago, encantador, feiticeiro ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e não há quem possa revelar, senão os deuses, e eles não moram com os homens. Então, eles tentaram dar essa saída, né, para Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou enfurecido com essa resposta, mandou que matasse os sábios da Babilônia, e saiu o decreto. E Daniel estava incluído também no sábio, porque Daniel tinha feito essa faculdade. E Daniel já estava aqui com 20 anos. Quando saiu o decreto, Arioque, que era o chefe da guarda de Nabucodonosor, saiu para matar os sábios. E foi atrás de Daniel também. Daniel perguntou a Arioque, por que é que o mandado do rei é tão severo? Por que é que ele está mandando matar as pessoas? Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel pegou, foi falar com o rei. Ele foi falar com o rei e disse, olha rei, eu só preciso de um dia que você me dê para que eu possa interpretar o sonho e eu possa dizer o sonho e a interpretação. Nabucodonosor já estava de saco cheio, que já não aguentava mais com isso. Isso estava incomodando a mente dele muito. Então ele disse, tudo bem, um dia a mais, um dia a menos, está tudo certo. Daniel vai para casa, se reúne com os amigos deles, que eram Ananias, Misael e Azarias, disse, olha, o rei teve um sonho, e se a gente não destrinchar esse mistério, a gente vai morrer com os sábios da Babilônia. Então, oraram a Deus, os 4 oraram a Deus, e Deus revelou a Daniel qual foi o sonho de Nabucodonosor e a interpretação. No outro dia, Daniel já vai lá, entrou e disse, Arioque, não mata os sábios, me introduza na presença do rei, e eu revelarei o sonho e a interpretação. Arioque, apressadamente, chegou na presença de Nabucodonosor e disse, olha, rei, encontrei um dentre os cativos de Judá, que revelará ao rei o sonho e a interpretação. Nabucodonosor, olhando para Daniel pela segunda vez, né, disse, você é capaz, Daniel, de revelar o sonho que eu vi e a interpretação? Aí Daniel diz, olha, rei, o que o rei exige, nem mago, nem astrólogo, nem feiticeiro, nem caldeu pode revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então Daniel vai revelar agora a Nabucodonosor o sonho e a interpretação. E ele vai dizer, olha, rei, tu estava pensativo na tua casa, como ia ser depois de ti. Tu estavas em pé e diante de ti uma grande estátua, imensa, de extraordinário esplendor. A cabeça era de fino ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro com barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu os pés da estátua, de ferro e de bronze, e esmiuçou, e foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E se fizeram como poeiras ao vento, e o vento os levou, e dele não se viram mais vestígio. Mas aquela pedra que feriu os pés da estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Então, quando Daniel diz isso, vem na memória de Nabucodonosor todo aquele sonho. Verdade. E ele ficou assim num estado de graça, por quê?
O que é que estava angustiando ele? Aí Daniel diz, olha rei, não vamos só dizer o sonho, mas também a interpretação. Aí ele diz, olha rei, tu é o rei dos reis, a qual o Deus do céu lhe conferiu o reino, o poder, a honra e a glória, cujas tuas mãos foram entregues os filhos dos homens, aonde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, tu tens domínio sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Mas depois de ti virá outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, que dominará toda a terra, e um quarto reino, que será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra, destrói e esmiuça. Quanto aos pés e os artelhos, em parte de barro e em parte de ferro, este será um reino dividido. Porém, ele terá alguma coisa da força do ferro, mas também da fragilidade do barro. Como o ferro e o barro estão misturados, eles se misturarão através de casamento. No dia desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Não passará outro povo. Sim. Esse mesmo reino, ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo será para sempre. Aí diz assim, ó, quanto ao que viste, rei, aqui uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mãos, e esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Então, quando ele diz isso, Nabucodonosor se inclina o rosto em terra, diz, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador de mistérios. Coloca Daniel como governador da província da Babilônia e também chefe supremo dos sábios. Nabucodonosor, por um lado, ficou feliz, porque ele soube o sonho que ele teve. Por outro lado, ele ficou triste, porque ele imaginava que ele seria eterno. Sim. E Daniel mostrou que não. Então, ele imaginou assim, poxa, eu só sou a cabeça e a gente vai agora seguir 50 anos depois, quando Deus dá uma visão a Daniel, não mais a Nabucodonosor, mas a Daniel, sobre essa estátua, mas de uma maneira diferente. Ele coloca animais com características, para que a gente pudesse saber cada parte dessa estátua e as características de cada reino desse. O primeiro império que existiu foi o Egito. Isso aqui é a cabeça, representa Horus, que é um deus do Alto e do Baixo Egito, e aqui é a representação do Egito como a primeira potência mundial. Depois do Egito veio a Síria, né? E a Síria ela dominou de 912 a 612. O pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, destrói a Síria em 612. Quando ele destrói a Síria, aí a Babilônia passa a ser a potência mundial. E aqui a gente vai ter o sonho de Daniel. Essas duas potências é para ilustração, mas aqui é que Daniel tem um sonho. Mas como a profecia dizia lá, que esse animal representa lá a cabeça de ouro, depois dele viria outro, os peitos e os braços. E aí a história conta, na profecia lá de Daniel, que o segundo animal saía do mar. Ele era semelhante a um urso, ele se levantava de lado, na boca entre os dentes tinha 3 costelas, e ele escutava uma voz que dizia, levanta-te e devora muita carne. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com a profecia? Tudo a ver, cada símbolo desse. A história nos conta que em 539, que foi o fim da Babilônia, a Medopécia invadiu a Babilônia, destrói, mata o rei Belsazar e se torna potência mundial. E por que esse urso se levantava de lado? Porque no início a Pérsia de Ciro era pequena, mas Ciro era um cara muito inteligente e articulador, se uniu com a Média de Dario e formou o Império Medo-Pérsia comandado por Ciro. E a Pérsia se tornou grande nessa união. Quando a Pérsia se torna grande, é por isso que o urso se levantava de lado, mas se tornou grande. Então, por que é que o urso também tem 3 costelas na boca? Porque para a Medo-Pérsia se tornar potência mundial, ela teve que derrotar 3 impérios, que foi o Egito, a Lídia e Babilônia. Quando ela derrota esse império, ela se torna a potência mundial. Aqui representa os braços e os peitos de prata da história. Mas o que é que a profecia diz? Que depois dela viria o de bronze, que dominaria toda a terra. Então, em 331, numa batalha chamada de Arbela, a Grécia, comandada por Alexandre, o Grande, se torna potência mundial. E aqui, na visão de Daniel, era um terceiro animal, que era semelhante a um leopardo, tinha 4 asas e 4 cabeças. Aí você diz, rapaz, agora o que é que isso significa? Significa que o leopardo é um dos animais mais velozes. Imagine com 4 asas.
Isso mostra a velocidade com que Alexandre, com 20 anos de idade, chega ao poder. Quando Alexandre, com 20 anos, chega ao poder, porque assassinaram o pai dele, Filipe II, ele começa a juntar, ele era macedônio, mas o pai já tinha feito a união com a Grécia, ele começa a unir os gregos em torno dele e começa a vencer. E aí se torna a potência mundial. Mas com 33 anos, Alexandre morre de uma febre dos pântanos. Então, essa escultura quer dizer o quê? Na profecia lá de Daniel 7, que esse leopardo é um dos animais mais velozes, imagine com 4 asas. A velocidade com que Alexandre, com 20 anos, ele assume aquele trono e com 13 anos de reinado, ele coloca a Grécia como a potência mundial. Só que ele morreu. Quando ele morre, o que é que acontece? Aquela vastidão de terra e de conquista não tem um herdeiro. Quem assume são os seus 4 generais, que era Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Então esses 4 generais assumem a Grécia e a Grécia continua como potência mundial, mas vai até 168. E aqui representa o quê? O quadril de bronze da estátua. O historiador Heródoto dizia que os gregos eram homens de bronze saindo do mar. Tem tudo a ver com a estátua de bronze. E toda a indumentária dos gregos era de bronze. O escudo, a lança, o elmo, era feito de bronze. E eram homens de bronze saindo do mar. Mas em 168, numa batalha chamada Batalha de Tidma, a nova potência mundial surge, que é Roma. E o que é que acontece? Quem era esse animal, segundo o 4º animal que Daniel viu saindo do mar? Ele era um animal terrível e espantoso, não tinha semelhança com nada, ele era um animal terrível e espantoso, ele tinha dentes de ferro, que a tudo devorava e fazia em pedaço, unhas de bronze, que a tudo pisava e nada sobrava, e ele tinha 10 chifres. Então era um animal terrível, realmente, e a história nos conta que o exército de Roma, as legiões romanas, era isso. Eram legiões que deixavam terra arrasada também. Muito forte, um exército muito organizado, de dentes de ferro, que a tudo devorava e fazia em pedaço, unhas de bronze, que a tudo pisava. Esse era o exército romano. Aqui foi que nasceu Cristo, sobre o domínio do Império Romano, e morreu Cristo também sobre o domínio do Império Romano. E o que é interessante desse animal é que Daniel não focaliza ele, Daniel focaliza esse chifre pequeno. E o que era interessante desse chifre é que ele tinha olhos de homem e uma boca que falava com insolência. Em profecia, chifre significa poder. Então, esses poderes aqui, esses 10 chifres e esse daqui, nascia do Império Romano. Quando o Império Romano é acabado, como diz assim, é destruído, em 476, quem é que destrói? Algum império? Não. É as tribos bárbaras que vêm do norte. O anjo disse a Daniel, olha Daniel, encerra as palavras e sela esse livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. O que é que o anjo quis dizer? Ó Daniel, nem adianta tu tentar, porque Daniel ficou confuso com essas profecias. Então ele disse, ó, nem adianta você tentar entender isso agora. Porque isso aqui, Daniel, só vai ser entendido no tempo do fim. Então aqui a pedra seria a volta de Jesus. Quando Jesus vinha, ele é representado por uma pedra. É assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa passou a ser a principal pedra, a pedra angular. A Bíblia diz que no final dos tempos, esse tempo que a gente está vivendo, vai chegar um momento em que as pessoas vão se dividir. Algumas vão ter a marca da besta e outras vão ter o selo de Deus. Esse selo independe de igreja, não tem nada a ver com placa de igreja. Deus vai chamar na hora certa os dele, onde eles estiverem, e vão se reunir. E segundo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quer dizer que diante dessa história, Deus está conduzindo tudo. Né? Tudo, esses acontecimentos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Isso aqui é em hebraico, significa YH é o tetragrama, né? YHWH. O hebraico ele não tinha vogal e ele era escrito da direita para a esquerda. Então a pronúncia do nome de Deus, ela se perdeu com o tempo. Os judeus, por respeito a Deus, eles não pronunciavam o nome e foi se perdendo a pronúncia. Essa mão significa isso. Deus conduzindo o curso de toda a história da humanidade, até o ponto de vir da pedra, que onde realmente tudo será restaurado.